O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da OSESC, FECOAGRO, FIESC, ENGIE, FAESC e Cicobi, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. O destaque no programa é a entrevista com o publicitário Roberto Costa, recém-eleito coordenador-geral do Floripa Sustentável, um movimento criado para fomentar o desenvolvimento sustentável de Florianópolis. O desenvolvimento econômico sustentável, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento social e o desenvolvimento urbanístico. Florianópolis será sede da terceira edição da FIN, a Feira Internacional de Negócios. Ela vai se realizar nos dias 13 e 4 de abril de 2024 no Centro-Sul. Vamos continuar abordando esses assuntos, mas antes, vamos à informação de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A população de Florianópolis cresceu e chegou a 537.213 habitantes, de acordo com o censo de 2022. Um aumento de 27,53% em comparação com o censo de 2010. Joinville, que ocupa a primeira colocação no ranking de população do estado, também cresceu. Tem agora 616.323 pessoas morando no município. O aumento foi de 19,61% em relação ao censo de 2010. No programa de hoje destacamos a entrevista com o publicitário Roberto Costa, recém-eleito coordenador-geral do Floripa Sustentável, um movimento criado por entidades representativas da comunidade catarinense que se uniram para fomentar soluções eficazes e projetar o futuro de Florianópolis com um crescer responsável. Bom, o movimento Floripa Sustentável surgiu em 2017 da necessidade de se reunir as entidades profissionais de Florianópolis no sentido de pensar a cidade de um jeito novo, de um jeito mais abrangente, considerando quatro eixos que o movimento tem: o desenvolvimento econômico sustentável, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento social e o desenvolvimento urbanístico. Em cima desses quatro eixos, a gente pensa a cidade e articula ações do ponto de vista estratégico, né? Fazem parte da identidade 44 entidades e aproximadamente umas 150 pessoas ligadas à cidade, gente que tem desprendimento para pensar a cidade, né? E a gente faz interrelações com essas entidades, com essas pessoas, e procura também um relacionamento com os poderes públicos para que a cidade tenha um futuro melhor. Roberto, qual a forma de atuação do movimento e quais ações já foram desenvolvidas? O plano diretor, lá em 2017, estava praticamente estagnado, estava judicializado, muita interferência do Ministério Público Federal e a cidade precisando de novos rumos, né? Então a gente contratou estudos, fez apresentações, formamos um grupo de 11 entidades para interagir com a prefeitura, nos ajustes do plano diretor, e acompanhamos isso. E no final se conseguiu, no ano passado, a finalização, na verdade foi esse ano, dos ajustes do plano diretor.
que é extremamente importante para a cidade. Não é uma maravilha o plano diretor, mas é uma evolução em relação ao plano engessado que tinha em 2014. Né? Esse foi um dos trabalhos mais importantes que a nossa entidade acompanhou, fez, articulou. Né? Além disso, a gente também teve uma atuação importante na pandemia, né? Na contratação de testes. A gente articulou com os empresários para contratar testes quando havia uma limitação do poder público nesse sentido. Né? Fizemos campanhas de esclarecimento sobre os problemas da pandemia e como as pessoas deviam se comportar aí em relação a eliminar a possibilidade de contágio. Né? E por último, a gente, nessa última gestão aí dos 3 gestores que ficaram no lugar da Zena, que complementaram o mandato da Zena, se desenvolveu uma ampla pesquisa, aliás, uma segunda pesquisa com o Instituto Mapa, sobre o que os florianopolitanos pensam da cidade. E isso a gente divulgou também, tanto na mídia quanto para as 44 entidades que são associadas ao movimento. Um aspecto muito importante do associativismo catarinense é a participação dos empresários locais em movimentos que dão sustentação ao desenvolvimento da cidade. Temos também a assistência e a interlocução de entidades estaduais, como o Fiesc, como FEComércio, como SEBRAE, que, sediadas aqui em Florianópolis, se preocupam também com o desenvolvimento da nossa cidade. Além disso, nós temos essas 44 entidades, profissionais e empresariais, como eu falei, e também comunitárias, e nós temos aproximadamente umas 120 pessoas que são empresários, também profissionais liberais, que são associados à entidade e participam dos eventos que a entidade faz, não é? Tanto os eventos setoriais quanto os eventos gerais, e a gente interage com esse público que, vamos dizer assim, pensa Florianópolis. Né? Essa é a grande função. A função do nosso movimento é estratégico, não é tático. A gente pensa a cidade e interage com as forças tanto produtivas quanto de trabalho quanto de governo também. Roberto, tenho acompanhado com especial interesse o exemplo de Jaraguá do Sul. Na minha opinião, cidade referência na participação dos empresários nos movimentos que contribuem para o desenvolvimento local. Aqui em Florianópolis, eu que trabalho aqui há algum tempo e também me preocupo com a cidade através da minha empresa, a gente tinha uma certa omissão, especialmente da área empresarial. Isso mudou. Hoje, a gente tem o nosso empresariado, por exemplo, ligado nas causas da cidade. Né? Nós temos empresas que cuidam de praças, empresas que tratam de projetos sociais das comunidades carentes de Florianópolis. E isso é muito legal, quer dizer, há um envolvimento das pessoas nas associações, porque elas sabem que não é importante só as empresas delas irem bem, ou elas profissionalmente irem bem. O meio em que eles estão, a nossa cidade, ela precisa também ir bem e ser uma cidade mais inclusiva, não é? Porque hoje em dia nós temos grandes índices da cidade, mas ainda temos um passivo social que a gente precisa resolver. Roberto, você foi eleito coordenador-geral do Floripa Sustentável até 2025. Qual foi a estrutura que você montou e quais as principais bandeiras da sua gestão na liderança do movimento? A primeira coisa que eu fiz aí, junto com os antigos gestores, era propor uma mudança da forma de gestão do nosso movimento, envolvendo mais gente. Então, eu convidei profissionais nos 4 principais eixos, né? Que são o eixo inclusão social. Convidei a Rode Martins, uma advogada que tem um trabalho magnífico já na OAB em relação a essa questão da área social e da área jurídica também.
Convidei o Cássio Taniguchi, que vai se envolver com o desenvolvimento urbano e mobilidade. É uma pessoa que mora aqui em Florianópolis e tem uma bagagem muito grande de ex-prefeito de Curitiba, enfim. Convidei também o Emerilson Emerim, de uma empresa importante de meio ambiente aqui em Florianópolis, né, para cuidar do desenvolvimento ambiental. Convidei o professor Neri Santos, um pensador da cidade que pensa as estratégias e também propõe o desenvolvimento econômico sustentável, né? Temos um representante da área de tecnologia, extremamente importante na cidade, que é o ex-presidente da ACAT, Rui Gonçalves, um profissional que tem uma empresa de tecnologia fantástica aqui em Florianópolis. Também um representante do setor de turismo, o Mané Ferrari, que faz um trabalho magnífico lá na Catimar, agora está conosco, né? E também 3 representantes das nossas principais entidades. O Fábio Queiroz, que é coordenador de inter-relação com a CIF, o Célio Salles, que é um coordenador de integração com a CDL, e o empresário Daniel Dimas, que é o coordenador de inter-relação com a área de construção civil. Então, com esses 9 empresários e profissionais, a gente pensa que pode ter um trabalho para a cidade de uma maneira bem abrangente e que não fique também pesado só para um coordenador, né? Então nós já tivemos 2 reuniões, definimos as nossas metas, a gente vai continuar acompanhando a regulamentação do plano diretor, que teve um bom começo, teve uma boa definição, mas tem que ser regulamentado, não é? Então, há um trabalho de técnicos da prefeitura de mandar tanto para a Câmara, ou por decreto, ou por lei, para regulamentar todos esses itens extremamente importantes para destravar a cidade, né? Também vamos nos envolver muito com o principal problema que nós achamos que Florianópolis tem, que é o saneamento. Saneamento básico. Florianópolis tem índices assim, aquém, inclusive, do Brasil, né? Menos de 50% de cobertura de esgoto. É um índice terrível. Isso tem problemas em relação à saúde, tem problemas em relação ao próprio turismo. Tivemos, né, problema de balneabilidade dos municípios. E a gente precisa discutir esse modelo de saneamento, que nós achamos que está esgotado. O modelo da Casan, que não tem recursos, que não tem condições de dar celeridade aos índices, melhorar os índices de saneamento público. Vamos discutir isso fortemente com as comunidades, com as entidades, com a própria prefeitura e com a própria Casan, para que a gente tenha saída. Por exemplo, é inadmissível que o sul da ilha não tenha 1 metro de esgoto. Não é? É uma área que está crescendo muito e a gente precisa, de repente, ir lá resolver essa questão e fazer de uma forma mais célere, quem sabe com a participação da iniciativa privada, que é uma saída que tem hoje, até para atender o novo marco jurídico aí do saneamento básico no Brasil. Então, são coisas que a gente precisa informar a população e interagir com os poderes públicos para que se resolva essa chaga que é o saneamento público em Florianópolis. Uma outra área que a gente também tem uma carência aqui são a formação técnica, né? Tanto para a área de tecnologia, quanto para a área de turismo, como para a área do comércio. Nós temos muitas universidades aqui, mas precisa haver uma articulação para saber o que efetivamente está fazendo falta na cidade, né? Quais são os gargalos. O Senai faz um grande trabalho, o Senac também, Sebrae também, a IFSC também. Só que há uma certa desarticulação no sentido de saber o que efetivamente a cidade precisa para esses novos tempos, né? E é isso que a gente vai procurar discutir com essas entidades, essas instituições, uma forma de também
acertar um pouco mais no alvo, resolvendo os nossos gargalos de formação profissional. E não é só formação profissional. Essas pessoas, elas precisam, as que vêm para cá, nós temos que atrair boas cabeças de gente que vem para cá do Brasil e querem morar aqui em Florianópolis, tem uma qualidade de vida melhor. Então, também é inadmissível que não se possa, por exemplo, hoje, lá no Sapiens Park, tem imóveis residenciais. Precisa ter, as pessoas precisam morar perto do trabalho. Então, há uma perspectiva enorme de se desenvolver essa área tecnológica, mas há uma carência, inclusive, de moradia, de mobilidade. As pessoas querem morar perto do trabalho e isso é que é o objetivo realmente de uma cidade moderna e que tenha cada vez mais a sua qualidade de vida. Caríssimo Roberto, agradecendo a gentileza da entrevista, fazemos votos de uma boa gestão na coordenação do movimento Floripa Sustentável. Muito obrigado a você, Raimundo, e a gente vai interagir com a população de Florianópolis também, na área de comunicação, né? Mostrando o que Florianópolis precisa, implementação regulamentação do plano diretor, a questão de formação profissional, e ainda também a gente precisa desenvolver alguns seminários dos nossos principais eixos. Um seminário que vai abordar a questão urbanística, de mobilidade, um outro sobre o saneamento. Hoje nós vamos acompanhar aí atentamente um seminário que vai ser desenvolvido pelo Grupo ND, e a gente tem profissionais lá, nossos, que vão dar palestra, interagir, né? E também essa área de inovação, de formação profissional, de tecnologia, a gente precisa discutir isso também e apoiar as entidades que são do setor. Isso é outra coisa importante. Ninguém vai inventar a roda. Nós vamos, agora, por exemplo, nós vamos fazer um grande levantamento sobre o que existe de planos em relação à formação de mão de obra em Florianópolis. Tem muitos que já foram feitos e que às vezes está numa gaveta aí e que precisa ser aproveitado, melhor aproveitado. Então, a ideia do movimento é essa. O movimento ele vai em apoio às entidades que participam dele e vai dentro de um projeto de visão estratégica para a cidade, né? Não vamos executar coisas, a gente vai através das nossas entidades dar suporte para que essas entidades discutam os problemas da cidade. Florianópolis será sede da 3ª edição da Feira Internacional de Negócios. O anúncio foi feito pelo Jatir Ranzolin, presidente da Câmara Brasil-Portugal, que fez o lançamento da FIM 2024 durante um evento em torno do tema Oportunidades e Desafios do Mercado Global. Hoje nós estamos no dia 8 aqui, realizando oficialmente o lançamento da FIM 2024. Ela vai se realizar nos dias 13 e 4 de abril de 2024 no Centro-Sul. E coisas assim maravilhosas estão acontecendo. Nós, sem o lançamento, nós já estamos com 25 países confirmados, com missões de empresários querendo fazer parte desse movimento que a gente lançou aqui. O evento reuniu autoridades, empresários e executivos de empresas e instituições que atuam no mercado externo. A Prefeitura é parceira desse evento por entender que economia se faz quando a gente se integra. Eu, como pessoa física, sempre defendi a importância que existe do intercâmbio. E na Prefeitura agora, junto com o prefeito Topazio, não é diferente. Nós temos a mesma opinião de que o país precisa ter um intercâmbio cultural, de comércio, de indústria e de turismo. Porque a hora que você faz essa interligação, você mostra o seu ecossistema para outro país e recebe desse outro país também o seu ecossistema, não tenho dúvida nenhuma que terá desenvolvimento sustentável em todos os lugares. O mais importante é entender que o processo de internacionalização ele é um processo, de certa forma, complexo para o pequeno empresário, mas o fato de você estar numa feira que tem aí inúmeras pessoas, né, de diversos países,
uma oportunidade do empresário validar o seu produto, validar o seu serviço, sem precisar ir para um país externo, né? Estando no conforto do seu país, no conforto da sua casa, e aí com essa aproximação, identificar oportunidades, mas principalmente quais as melhorias que esse empresário precisa fazer no seu negócio. E aí entra o papel do Sebrae, né, oferecer a esse empresário consultoria, capacitação para que ele cada vez melhore mais o seu serviço, os seus produtos e com isso conquistar novos mercados. Estou participando para apresentar o Porto Itapoá como um parceiro de negócios de todos os exportadores e importadores, principalmente desse comércio Brasil-Portugal. O Porto Itapoá é um dos portos mais modernos do Brasil. Está presente em Santa Catarina, esse ano ele fez 12 anos de inauguração e é uma porta de entrada e saída de toda a riqueza de Santa Catarina. E entendemos que precisamos sim trazer à tona essas oportunidades do cenário internacional que nos apresentam. E cabe a nós, empresas do setor qualquer de negócios do Brasil, se preparar para abraçar essas oportunidades. Os desafios são imensos, mas a competência e a competitividade do nosso produtor, das nossas indústrias, nos colocam a oportunidade a ser abraçada. Eu conhecia a FIN na última edição. Tá? Eu não conhecia no absoluto e eu fiquei impressionado com as possibilidades de negócio não só para o Brasil como Uruguai, sino para a Europa, entrando pelo Portugal. Então é assim que estamos sentando com o governo lá no Uruguai para levar este projeto da FIN e fazer acontecer lá no Uruguai. Termina aqui o programa de hoje. E se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!